Livro do Deuteronômio. Introdução. Título. O título grego do livro significa segunda lei, ou cópia da lei. Lei, porque o livro tem muito de código legal. Segunda, porque outra a precedeu. Os judeus o chamam Debarim, ou seja, palavras, porque o livro, até o final do capítulo 33, é um longo discurso de Moisés. Um discurso no qual cabem muitas coisas. Se nos limitarmos a indicações programáticas, apontaríamos: começa o relato retrospectivo, 1:1. Começa a legislação, 4:44. Começa a aliança, 28:69. Começam as bênçãos, 33:1. O capítulo 34 é um apêndice na terceira pessoa. Esta primeira divisão nos diz algo dos diversos materiais e nos dá chaves de leitura. Conteúdo. O Deuteronômio que lemos hoje tem algo de final de sinfonia, de conclusão solene. Possui ao mesmo tempo algo de partido, de violentamente interrompido, como se o final não conseguisse chegar à cadência tonal. Final para Moisés, o gigante que saiu do Egito, percorrendo sua senda, para encerrá-la no cimo de um monte, sem entrar. Ver capítulo 34. Final para o povo, porque a massa de escravos saídos do Egito já é um povo livre, em aliança com seu Deus, equipado de leis e instituições. Acabou seu longo peregrinar à margem da cultura agrícola. Em certo sentido, o movimento do Pentateuco se arremansa e se aquieta aqui, na planície de Moabe. Silêncio contido, para escutar longos discursos de um homem que se dispõe a morrer. Isso confere ao livro um tom de despedida, de testamento espiritual. Poder-se-ia acrescentar um adjetivo ao título: últimas palavras. A memória repassa os episódios importantes desde o Sinai, salta às vezes até o Egito e ainda remonta aos patriarcas. Antes de morrer, Moisés dá início ao assentamento de tribos, promulga um código que prevê e decide as situações mais importantes da comunidade: monarquia, sacerdócio, profetismo, culto, justiça social, guerra e paz, família, escravidão e sociedade, direito civil, processual e penal. Moisés luta para inculcar essa lei, para introduzir nas entranhas a fidelidade exclusiva e duradoura ao Senhor único, às suas leis e mandamentos. Luta contra o esquecimento, o cansaço, a desesperança. Sentindo que não conseguirá, deixa um poema como testemunho que sobreviva a ele. Renova a aliança, compila suas leis, confronta o povo com a grande decisão de sua história. Isso é algo do Deuteronômio, que chega às nossas mãos. E também nós temos de sentar-nos com calma para escutar a conclusão do Pentateuco. História. O Deuteronômio, ou grande parte dele, parece que foi lido outrora de outro modo. Não como o final do Pentateuco, mas como o começo de uma grande obra histórica que abrangia o tempo na terra prometida, desde a entrada, cruzando o Jordão, até a saída, a caminho do exílio. Não só começo, mas inspiração para modelar em última instância o relato histórico. Quando é que o Deuteronômio mudou de lugar? Supõe-se que foi depois da reforma de Esdras, no final do século V. Conforme essa teoria,
aceita pela maioria dos comentadores, o autor derradeiro da compilação histórica introduziu os capítulos de 1 a 3, que lhe permitiam oferecer um resumo histórico com nova perspectiva, e acrescentou a transmissão de poderes a Josué. Essa obra se estendia até o final do segundo livro dos Reis. Nessa posição, o Deuteronômio era o texto da aliança que organizava a vida na terra, prevendo e sancionando a lealdade e deslealdade do povo. E como a história terminava no exílio, o livro justificava de antemão o castigo de Deus. Moisés previa o desfecho e pronunciava uma última palavra de esperança, o que supõe, consumado o exílio, que se projeta ao passado como profecia. A aliança em Moabe adquire, assim, importância capital. Liga-se com a do Sinai, que guarda na memória, mas lhe atribui somente o Decálogo, capítulo 5, como lei promulgada. O restante Moisés escuta, conserva e promulga antes de morrer. As instituições, legislação e mensagem do livro acompanham o leitor desde o começo da obra histórica, como o que pôde ser e não foi, mas pode e deve voltar a ser. Como ponto de partida que fixa toda a história seguinte sob o signo da liberdade, responsável perante Deus. Deus não falhará se o povo se converter. Nessa perspectiva, o sentido do livro muda notavelmente. Uma versão breve e simples do Deuteronômio existiu provavelmente antes do exílio. A substância seria um corpo de leis com comentário parenético. Este seria o livro achado no templo e que inspirou a reforma de Josias, 2 Reis 22, truncada por sua morte. A atividade de legislar e pregar provavelmente continuou com intensidade durante o exílio, com a perspectiva da tragédia. Josias tomou o livro como base para renovar a aliança. Não é provável que o livro tenha sido composto para a ocasião. Era provavelmente fruto de círculos reformistas que continuavam e renovavam uma longa tradição. Autor. Não podemos falar de autor. Os autores se mostram teólogos, juristas e oradores. Conheciam também o pensamento e a linguagem sapienciais. Forma. O esquema ou padrão que melhor explica a quase totalidade do livro é a aliança, com sua introdução histórica, princípio fundamental, cláusulas diferenciadas e comentadas, sanções positivas e negativas, cerimônias. Para criar e manifestar a ordem, os autores se valem de frases e palavras repetidas, mandamentos e preceitos, escuta, Israel, e muitos termos que se convertem em guias do sentido. Nós as sublinhamos na tradução. O estilo é jurídico na lei, oratório na exortação, exceto os poucos textos poéticos, capítulos 32 e 33. Acumula sinônimos, acrescenta adjetivos, raros no hebraico, constrói períodos, alonga a frase com cláusulas predicativas do relativo. O estilo correspondente à recitação oral, ritmo e sonoridade são fatores da comunicação total. Como retórica, os recursos estão a serviço da interpelação. Como ensinamento, ajudam a compreensão e a memória dos que escutam. Espírito. O livro é de uma excepcional riqueza teológica e ética. Superado o esforço da leitura, o Deuteronômio surpreende por sua caudal inesgotável. A forma jurídica da aliança expressa a fidelidade exclusiva,
total e duradoura ao único Senhor. A aliança se articula numa lei, Torá, que ordena toda a vida do indivíduo e da sociedade. A fidelidade ao Senhor se traduz no cumprimento da Torá. A aliança se baseia na bondade generosa do Senhor, mais do que em promessas humanas, supera o pecado e torna possível a conversão. Israel é um povo ideal de irmãos. As autoridades estão em função do povo, de modo particular, a favor dos desvalidos e marginalizados. A justiça e o amor fraterno são os princípios de coesão dessa sociedade ideal, mais dados em introduções parciais e no comentário.